E hoje, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o novo golpe sofrido pelas universidades federais, pelos institutos federais. As universidades federais sofreram um novo golpe com o corte de verbas. Elas são responsáveis pela pesquisa, visando o combate e controle da pandemia de Covid-19. Além disso, os hospitais universitários e os seus trabalhadores estiveram na linha de frente do atendimento aos casos de Covid-19. Nós pensávamos, é claro, que o papel das universidades e da ciência estivesse claro para todos os brasileiros. Nós pensávamos isso. Apesar disso, apesar de todo esse protagonismo, as universidades sofreram mais um duro golpe do governo federal. Na contramão do merecido reconhecimento, um corte de 14,5% no orçamento. Isso significa 3,2 bilhões da verba prevista para a pasta em 2022. Desta vez, a redução bate forte num ponto muito sensível e pega em cheio os recursos para assistência estudantil, comprometendo o apoio a alunos mais vulneráveis. As instituições federais de ensino superior se reúnem em caráter extraordinário na segunda-feira, se reuniram para definir providências a serem tomadas e tentar reverter o quadro considerado dramático. Para conversar sobre esse desmonte, eu converso agora com a Thaís Faloni, diretora de Relações Institucionais da UNE. Bom dia, boa tarde, Thaís? Boa tarde a todos os ouvintes também. Thaís, você acabou de chegar aqui dizendo para a gente, olha, nem consegui comer ainda, porque estava trabalhando em reunião lá na universidade. E a gente queria que você trouxesse um pouco desse cenário, o que está sendo discutido na universidade para dar conta de reverter um corte tão assustador nas universidades. A gente tem certeza que isso vai atingir milhares de estudantes em todo o Brasil, mas a gente queria ouvir um pouquinho de vocês da UNE. Como é que estão as movimentações em relação a mais esse corte do governo federal? O governo federal parece que quer realmente acabar com o ensino público superior no Brasil, não é isso? Com certeza. A gente identifica cada vez mais que é um projeto mesmo de desmonte, e não só da educação, mas também da saúde, Temos acompanhado aí todo esse processo de privatização também, que vem sendo pautado no Sistema Único de Saúde e também na educação. Mais uma vez, Bolsonaro, a gente costuma dizer que o estudante não tem um dia de paz, Bolsonaro Acho que o brasileiro, Thaís, não está tendo um dia de paz desde que ele entrou. É verdade. Bolsonaro, mais uma vez, vem nesse sentido de sucatear novamente as universidades, E agora é cada vez mais sério, porque nós estávamos no período da pandemia, do inchaço mesmo, A gente estava usando um recurso de 2020, ou seja, o nosso recurso ele não aumentou, a gente não teve essa recomposição do reajuste para as universidades e, em vez de a gente ter essa recomposição do orçamento, nós estamos tendo o quê? Literalmente um corte, mais um corte. E nós temos denunciado, ouvintes, que esse corte, ele vem, inclusive, na energia, na água, no salário dos nossos professores e nas bolsas de assistência estudantil, Nós já temos um restaurante universitário aqui em Goiás, na UFG, que custa R$4 para os estudantes. Isso é um valor muito, muito alto e com esse corte, esse subsídio vai diminuir e essa alimentação vai ficar cada vez mais cara. A gente já tem uma estrutura precária nas casas dos estudantes, a gente vai ter uma redução aí, dessa oferta, desse benefício, e a gente fica cada vez mais refém desse governo. Mas os estudantes, assim como em 2019, demos a letra no tsunami da educação, fomos pedra no sapato de Bolsonaro, inclusive ninguém mais hoje fala em Futurice, que era um projeto que dizia privatizar as universidades, entregar as universidades para o capital estrangeiro. A gente barrou juntamente com os cortes que ele tinha pautado naquele momento. E agora estamos novamente, lutando aí para barrar esse corte. Já fizemos a convocatória, inclusive ouvintes, vamos para as ruas dia 9 de junho,
em defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, em defesa das nossas universidades e dos nossos institutos federais. Isso aí, Thaís. Dia 9 de junho, como é que vai ser esse ato? Quem está convidado, quem está convocado a participar dele? O que ele significa? Quem quiser colaborar, quem quiser participar, pode? Sexta-feira dessa semana, às 10 horas da manhã, nós vamos ter uma reunião do Fórum Goiano, que é um fórum onde organiza aqui a luta dos movimentos sociais, sindicais, trabalhadores, onde a gente vai definir o nosso trajeto e a nossa estrutura do ato, né? Onde a gente vai definir de onde iremos sair, onde vamos parar, toda a nossa manifestação. Mas nós já, de antemão, convocamos todo mundo, toda a sociedade para defender a universidade, né? Eu costumo dizer que hoje a gente luta muito mais pelas gerações futuras, né? Nossos filhos, nossos netos, eles merecem uma universidade pública. E a nossa luta aí perpassa também contra a PEC 206, né, que foi a toque de caixa colocada na CCJ para aprovação, dizendo que deve existir uma mensalidade nas universidades públicas para financiar essa universidade. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento às estratégias desse governo. Primeiro, coloca na CCJ essa PEC 206, visando a cobrança de mensalidades, e aí nós, inclusive eu, como diretora de Relações Institucionais da UNE, que é a minha função, acompanhar o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado, estivemos lá, ocupamos a CCJ e barramos, né, a apreciação do projeto ali. E no outro dia temos esse anúncio do governo federal, né, cortando 3,2 bilhões aí do MEC. Uhum. E isso é o quê? É uma estratégia para dizer que a gente precisa de financiamento na universidade pública, ou seja, que a PEC 206 precisa ser aprovada. Mas nós, estudantes, não vamos parar um minuto em relação a isso e vamos continuar aí na luta. Vai ser um novo tsunami da educação, dia 9 de junho. Thaís, você falou uma coisa muito importante. Você corta para depois dizer que é necessário privatizar, você sucateia a educação, o ensino superior, para dizer que é insustentável e que precisa da iniciativa privada. É semelhante ao que vem acontecendo na saúde, no Sistema Único de Saúde, né? Agora, você como representante da UNE, como é que tem sido essa discussão com os acadêmicos, né? Vocês têm conseguido fazer com que os estudantes, né, que eles percebam a necessidade de se fortalecerem, de se juntarem a esse movimento, de darem força e corpo para esse movimento, para que a gente não tenha, de fato, as instituições públicas, né, de ensino superior privatizadas? Sim, com certeza. Os estudantes, essa pauta, inclusive, ela praticamente se automobiliza sozinha, né? Porque é uma pauta muito séria, né? Você tirar recursos da educação e recursos das universidades e dos institutos federais, que inclusive foram os responsáveis por várias tecnologias criadas, né, para a gente combater a pandemia. Então, assim, quem está no chão da universidade, quem está no chão da escola, do IF, do Cefet, sabe o que a gente produz. Então, sabe que a gente precisa de estrutura, precisamos de orçamento para continuar as nossas pesquisas, para continuar no nosso tripé, que é a ciência e a tecnologia, né? Então, a gente precisa dessa independência das universidades. E as universidades têm sido atacadas diariamente por Bolsonaro, né? Já foram 4 ministros, né, que já saíram do MEC. Isso é de uma irresponsabilidade gigantesca, né? Nós já derrotamos 4 ministros e toda vez é isso, não tem projeto, não tem... E o pior é que é um pior que o outro, né? Isso, a gente não consegue ver melhora. Cada vez mais longe, não tem realidade com a universidade, não tem contato, né? Não tem formação, são sempre militares e são pessoas que não conhecem a realidade da universidade e a falta de projeto. A gente não tem projeto hoje no MEC, a gente não tem diálogo. Nós, da União Nacional dos Estudantes, estamos há várias gestões, inclusive, né, desde esse governo Bolsonaro, tentando dialogar, tentando ter uma agenda, uma reunião, uma audiência para apresentar as demandas dos estudantes e eles não nos recebem. Então, os estudantes já estão inconformados com isso, não aguentam mais. E saber que hoje uma universidade que já é sucateada, uma universidade que já não tem uma estrutura adequada para receber os estudantes, para receber as nossas pesquisas, que vai sofrer mais cortes ainda, isso tá todo mundo indignado, né? Para dizer o mínimo, não é? Para dizer o mínimo.
Então, eu acho importantíssimo isso que você está trazendo, né, essa necessidade realmente dessa compreensão, né, de toda a comunidade acadêmica, inclusive dos professores, porque esse problema não vai afetar só os estudantes, não é isso, Uhum, Thaís? E como é que justamente. está a mobilização também do corpo docente das universidades? Ontem, inclusive, eu estava lendo um artigo que dizia sobre isso, né? Os cortes, né, dos ministérios aconteceram prioritariamente no MEC, né? Uhum. No Ministério da Educação e no Ministério da Saúde, ou seja, onde não devia ter corte, foi onde mais teve corte, né? E aí, dos pontos desse corte no MEC visa isso, né? Não dar o reajuste salarial para os professores. Ou seja, os nossos professores, com a inflação altíssima da forma que está, desde o início do governo Bolsonaro, sem reajuste salarial, irão continuar sem. É um absurdo, porque nós sabemos o que foi, o pilar que foi os nossos professores, os profissionais da educação durante a pandemia, como sofreram, como foi difícil e como resistiram, né, a esse processo tão complicado que foi que a gente passou da pandemia e agora, mais uma vez, sem o reajuste, né? Já não recebem da forma que deveriam Como ser deveriam, né? remunerados, né? Justamente, e agora não vão ter nem reajuste. Então, assim, a nossa palavra de ordem, a nossa pauta, né? Unificou estudante junto com o trabalhador, unificou a estudante junto com o professor, o professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Então, nós estamos todos juntos para defender a educação e a educação pública. E acho que é interessantíssimo você já trazer essas palavras de ordem, porque a gente já vai preparando aí o cenário para o dia 9 de junho, para que todo mundo possa realmente estar junto, né? Trabalhadores e estudantes, todos unidos em prol da defesa, acho que do nosso país. Nós não estamos falando apenas da universidade pública, nós estamos falando do futuro do nosso país. Um país que não tem investimento em educação, que não tem investimento em saúde, é um país fadado ao fracasso. E a gente percebe, não sem surpresa, né, que esses cortes eles são em pastas extremamente importantes e muito lucrativas. A gente sabe que o setor saúde é extremamente lucrativo e as universidades públicas também, com tudo aquilo que ela pode produzir, com tudo aquilo que ela pode receber de investimentos. Então, a gente compreende que esses cortes, eles vêm exatamente para deteriorar uma base que é extremamente forte dentro do nosso país, que é ensino e saúde. E em relação a isso, a gente realmente precisa dessa força da Uni, a gente precisa dos estudantes empenhados, né, em garantir que haja a defesa desse importante espaço. Thaís, a gente tem vários problemas em relação aos estudantes, né? A gente tem, inclusive, essa questão aí do passe livre em Anápolis, parece que isso também é outra questão que está sendo debatida pela Uni. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A assistência estudantil ela é um pilar importantíssimo, né, para a garantia da formação do estudante na universidade e também na escola, nos institutos federais, né, no ensino técnico em si. E nós temos passado por vários problemas. Além desses cortes que, né, atingem fortemente aí o restaurante universitário, a casa do estudante e também as bolsas, né, de auxílio locomoção, enfim. Sucateia de fato a nossa assistência estudantil, a gente também está passando por um problema recente que é o passe livre em Anápolis, né? O passe livre em Anápolis, na cidade de Anápolis, né, que é a segunda maior cidade do nosso estado, tá aí há 3 meses sem cair. Os estudantes estão pensando realmente em desistir da universidade por não ter condições de chegar na universidade. Isso é um absurdo, porque quando a gente conquistou a lei do passe livre estudantil, a gente aprovou ela como uma política do governo do estado, a gente queria a garantia, né, desse passe livre. E o passe livre que a gente tem hoje já não nos atende. E quando ainda por si, eles ainda não conseguem fazer esse pagamento desse passe livre estudantil. O governo Caiado, mais uma vez, sucateia a educação e menospreza o pedido dos estudantes, o direito dos estudantes, né? Finge que não existe esse direito adquirido e nós estamos na luta, né? Fizemos já um abaixo-assinado gigantesco com o cartão também do PLE, já nos reunimos com o CETRANSP, com a CMTC e estamos aí lutando para que esse direito volte, né? Porque direito
adquirido tem que ser cumprido. Agora você falou uma coisa importante. A responsabilidade pela garantia desse passe livre estudantil é do governo do Estado. Isso, é do governo Ronaldo Caiado. Isso. E aí é importante a gente também lembrar do seguinte, difícil, né, que um médico, uma pessoa que vem do agronegócio, conheça a realidade dos estudantes que necessitam aí desse apoio para que possam se locomover, chegar às universidades. Quando a gente fala que é necessário ter representantes da classe trabalhadora nos espaços de poder, eu acho que é exatamente por questões como essas. Quando a gente não tem um governador que consegue ser sensível às causas estudantis, muito provavelmente não viveu essa realidade ou não se esforçou por conhecer a realidade dos estudantes do nosso estado. Então, acho que a gente precisa fazer um apelo para o governador, não é isso, Thaís? Acho que é preciso visitar as universidades, visitar os campos, visitar a realidade, né, dos nossos acadêmicos. Eu acho que você pode falar um pouquinho para o governador sobre isso, não é verdade? O governo Caiado, ele tem o mesmo problema que o governo Bolsonaro, que não recebe e não atende os estudantes. Isso é muito ruim, porque uma pessoa que não tem a realidade do chão da universidade, a realidade do chão da escola pública, dos nossos institutos federais, não sabe o que ele passa. E aí, quando essa pessoa ainda se nega a receber esses problemas, a receber essas demandas, a ajudar a solucionar os problemas dos estudantes, fica bem pior, né, as nossas políticas públicas. Nós vemos um descaso muito grande nas escolas estaduais também. Eu tenho visitado algumas escolas estaduais e tem sido muito triste a questão da merenda. A merenda não é suficiente para os estudantes. Existem professores que estão dando aulas em mini auditórios com 200, 300 alunos. A ausência de concurso público, né? Professor de história dando aula de matemática, de artes, de filosofia, de sociologia, enfim. Isso tudo é um problema também da União Nacional dos Estudantes, né? Porque nós, universitários, estamos na licenciatura. Qual vai ser o nosso mercado de trabalho? E o Caiado cada vez mais menospreza e não ouve as demandas dos estudantes. Faço um apelo, né? E gostaria que os ouvintes também fizessem coro a isso. A gente precisa do retorno imediato do passe livre estudantil para os estudantes em Anápolis, né? Hoje nós conseguimos, graças a governos progressistas, nós conseguimos mudar a cara da universidade. Hoje tem pobre, trabalhador dentro da universidade, que precisa desse direito para continuar a estudar e para realizar o seu sonho, né? Eu acho que quando a gente fala de universidade, quando a gente fala de educação, a gente está falando de sonho das vidas das pessoas. A gente não está falando de um tijolo que precisa ser colocado ali para construir uma casa. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de sonho de pessoas que vai mudar a vida das famílias dela, que vai mudar a sua classe social, né? A sua realidade, a sua estrutura na sua família, enfim. São trabalhadores que hoje estão na universidade, a gente precisa garantir a assistência estudantil, porque para a gente não adianta só entrar, a gente também quer sair, a gente quer sair formado, com qualidade. E quer se manter com dignidade, né, Thaís? Acho que mais importante do que entrar na universidade é garantir que esses estudantes possam se manter com dignidade, né, tendo acesso ao ensino superior. Então, permanecer na universidade e ter uma formação digna e de qualidade, eu acho que é por isso que a UNE luta, é por isso que a gente que milita, né, nos movimentos sociais acredita que é preciso. Agora, você trouxe uma questão que é extremamente importante. Nós estamos falando de democracia, não é isso, Thaís? Diálogo, governador, significa democracia. Nós estamos num país até então, né, em que o Estado é democrático, né, de direito, então nós precisamos ser ouvidos. Os estudantes precisam ser ouvidos, governador Ronaldo Caiado. Então, atenda-os, assim como deve atender também todos os outros trabalhadores, né, que clamam por serem ouvidos e valorizados. Thaís, a gente quer agradecer muito a sua presença, a sua participação e quer contar com a UNE em outras oportunidades para que a gente possa discutir esses e outros assuntos que são de interesse da sociedade. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada pela oportunidade. Sigo à disposição. A União Nacional dos Estudantes segue aí, né, em defesa dos estudantes, dos trabalhadores e da nossa sociedade, da nossa soberania, da nossa educação pública gratuita, de qualidade, e convocar todos os ouvintes, porque dia 9 de junho é todo mundo na rua em defesa da educação. É isso aí, muito obrigada. Ouça o Estação Saúde também pela internet, na página do Facebook ou YouTube do Sindsaúde Goiás.